Olá! Que bom que você está conosco para mais uma palestra do 27º Encontro de Músicos. Esse encontro é uma parceria do UNASP, União Central Brasileira, e da Divisão Sul-Americana. Nosso muito obrigado à Igreja UNASP-EC pela transmissão no seu canal do YouTube. Apesar do distanciamento social, estamos unidos no cumprimento da missão. Temos certeza que todos puderam participar de várias oficinas oferecidas e tiveram um dia bem produtivo. Nosso muito obrigado à equipe de produção da Igreja UNASP-EC, na pessoa do David. Seu apoio e envolvimento têm feito toda a diferença. Amanhã, a partir das 8 horas, participe do devocional com o pastor Elias Brenha. Nesse momento, convido você a curvar a sua fronte para uma palavra de oração. Senhor, querido e bondoso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui para mais uma palestra e queremos pedir a Tua presença e também pedir que Tu nos aceites, nos uses e que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz e fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nosso palestrante de hoje, ele veio diretamente do Chile. Uma pessoa maravilhosa. Tive o privilégio de conversar com ele algumas semanas atrás e foi gostoso ver o envolvimento dele, a alegria dele em fazer parte e em preparar essa palestra. Muito obrigada. Juan Roberto Salazar Leal. Ele é engenheiro, músico, instrumentista e cantor. Foi baixo do quarteto Arautos do Rei. Chileno, mas casado com uma brasileira, Nelma Tormes. Produtor musical da empresa Battle Corp Music and Video, BCM. Prontamente atendeu o nosso convite e irá partilhar conosco experiências do músico cristão adventista. Durante a pandemia, ele produziu vários vídeos cantados e instrumentais com amigos do mundo inteiro, muito inspiradores. Vale a pena conferir. Com vocês, Juan Roberto Salazar Leal.
Mais ou menos em maio do ano passado, em plena pandemia, comecei a perceber uma crescente inquietude nos meus amigos músicos devido à inatividade forçada a que eles estavam sendo submetidos. Por outro lado, as igrejas fecharam e tivemos que nos congregar via Zoom, com o desencanto que isso provocou no início, principalmente nos mais jovens. Este sentimento não era só local, mas percorria cada canto desse planeta, nos obrigando a tomar uma atitude. Tínhamos que fazer alguma coisa. Que tal preparar uma série de vídeos com amigos de todo mundo, cada um cantando em sua própria língua ou tocando seu instrumento em uma mesma música? Foi o vídeo que vocês viram no início. Todo o projeto apresenta desafios e dificuldades, mas ao seu tratar de uma música com vários participantes, chegamos na parte mais difícil. Quantos e quais seriam os grupos e solistas que participariam dos vídeos? Ao fazer uma primeira lista, ficou claro que era necessário uma seleção mais apurada. Qual deveria ser o critério neste caso? Sob que prisma os candidatos deveriam ser analisados? Existe alguma situação parecida na Bíblia que possa nos ajudar? Onde podemos encontrar as características de um bom músico, principalmente se está ao serviço de Deus? Características de um músico ao serviço de Deus. 1 Samuel nos apresenta um rei chamado Saul, que tinha problemas com um espírito mau que o atormentava. E um dos seus servos sugeriu que viesse um músico para tocar alguma coisa para ele, de modo que ele pudesse se acalmar e encontrar paz para dormir e descansar um pouco. Saul respondeu dando uma ordem: encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Surpreendentemente, as suas palavras são muito parecidas às de muitas pessoas hoje em dia. Vamos convidar alguém que cante ou toque bem. Às vezes, não existe uma preocupação por outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto espiritual ou o caráter dessa pessoa. De fato, frequentemente, isso é deixado de lado, contanto que cante bem e seja conhecido. Às vezes, esquecemos que cantar também é pregar, e que quem ocupa o púlpito, o canal ou o nome da igreja deveria reunir as mesmas qualidades que esperaríamos de um pregador. Provavelmente, já que toca ou canta bem, vai ser do agrado. Isso era tudo o que o rei pediu. Não se preocupou com mais nada e nem esperava nada mais. Para sua surpresa, lhe trouxeram alguém totalmente desconhecido no mundo dos espetáculos, mas de quem foi dito o seguinte: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Sabe tocar. No hebraico bíblico, o verbo usado é diatab. Diatab aparece mais de 100 vezes na Bíblia e significa fazer bem alguma coisa, fazer algo bonito, correto, agradável, de uma forma completa, detalhada e minuciosa. Bom, estamos em um encontro para músicos. E imagino que aqui a maioria é profissional e, teoricamente, deveria cumprir este requisito da melhor forma. Para aqueles que compõem ou escrevem letras de músicas,
Imagino que trabalha com 1000 dicionários do lado. Dicionário de rimas, de sinônimos, de conjugação verbal. Mas devo mencionar que tenho visto alguns grupos musicais que, por exemplo, não dedicam tempo à preparação, aos constantes ensaios, e se confiam na falsa segurança de cantar sobre uma base. Outros, eles fazem a letra de uma música com o que se lhes ocorreu na cabeça, enquanto estavam dirigindo, e cantam o que saiu, sem estudar o texto, sem analisar se tem conteúdo, se está bem falado, bem escrito, se é poético, enfim. Também tenho visto como muitos diretores de conjuntos e de coros finalmente se cansam de estar empurrando o tempo todo seus integrantes para que participem e ensaiem. O pessoal falta nos ensaios, não aprende as músicas, não presta atenção ao maestro, aparecem quando querem. E falando de músicos cristãos, hoje em dia a maioria admira e trata de copiar e assimilar estilos e músicos seculares, o que, ao meu ver, deveria ser totalmente o contrário. Se nós decidíssemos pela disciplina e pela perseverança para aprender a fazer bem o jatav em cada uma das nossas músicas, então seriam os músicos do mundo os que estariam nos observando e nos copiando. O texto continua: valente, ou seja, corajoso, intrépido. Eu gosto da seguinte definição: pessoa capaz de empreender algo arriscado, apesar do perigo e possível medo que isso acarreta. Em hebraico, a palavra utilizada é gibor, que significa poderoso, guerreiro, campeão, chefe, homem forte e corajoso. Isto não se parece em nada ao conceito de valentia que se vê hoje em dia, onde se associa a valentia a ser insolente ou mal educado. De que maneira um músico cristão poderia chegar a ter todas as características da palavra valentia? Claramente não será por nossas próprias forças. Quando Davi enfrentou Golias, simplesmente confiou que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Toda a força e todo o poder vinha do Senhor e ele sabia disso. Davi chegou no acampamento do exército de Israel de forma inocente, sem nenhuma intenção de buscar briga, e muito menos de se enfrentar a um soldado profissional armado até os dentes, com quase 3 metros de altura. Porém, não conseguiu suportar que esse inimigo estivesse ofendendo a Deus e demonstrou valentia ao se entregar como instrumento nas mãos daquele que tem o controle de tudo. Antes que a pandemia chegasse nas nossas vidas, quando podíamos nos reunir livremente e participar de diversas campanhas, visitar hospitais, orfanatos, asilos, prisões, a maioria dos músicos brilhava pela sua ausência nesses lugares. O músico tem que enfrentar projetos arriscados e muitas vezes o medo o paralisa e faz com que ele acabe escolhendo o caminho mais fácil. Então termina deixando de ser um instrumento nas mãos de Deus para ser somente um artista a mais neste mundo. Para esse projeto específico, com pessoas do mundo todo, às vezes o idioma parecia ser uma barreira poderosa. Outro fator é que alguns músicos profissionais crescem tanto em popularidade que acabam formando uma barreira ao redor deles que os coloca fora do alcance das pessoas comuns, por assim dizer. Mas a ordem divina é a toda nação, tribo, língua e povo.
E poderíamos personalizar a ordem, dizendo a músicos de toda nação, tribo, língua e povo. E se queremos deixar mais difícil, poderíamos agregar a cantores profissionais e músicos de orquestras sinfônicas de toda a nação, tribo, língua e povo, mesmo que pareçam inalcançáveis. Com isso em mente, comecei a convidar não só amigos reais, mas algumas pessoas com quem eu sonhava ser amigo, cantores reconhecidos e pessoas que tocam em orquestras de vários países, para participar de um louvor ao Criador. Foram muitas linhas de conversa, com cada um para explicar de que se tratava, para lhes apresentar o Deus que amo e para enviar amostras dos projetos anteriores, de modo que esta semente pudesse cair em seus corações. A verdade é que se não fosse por essa valentia, que só provém de Deus, eu não haveria sido capaz nem sequer de haver entrado em contato com eles. Estamos em comunhão de todo o coração, com sincera oração. Here we are, together as one today. We have come to give you the highest praise. We worship and adore you alone, Lord of all. We will praise and magnify your name forevermore. Te adoramos, te amamos, te honramos, Señor. Lord, we love you, really love you. We lift our praises to you. Here we are, together as one today. Con fervor venimos en comunión de todo corazón, con sincera oración. 賛美の歌を歌い続ける Ante ti unidos estamos nunca el techo Буду славити ім'я Ісуса Господа. Lord, we love you, really love you. We lift our worship to you. Mungu twakupenda sana, twakuabudu Bwana.
A seguinte palavra do texto bíblico é vigoroso, ou seja, forte, resistente, robusto, ativo, com energia. Isto está relacionado a uma atividade considerável com eficácia na execução daquilo que empreende. Em hebraico, a palavra é tchadil. Significa várias coisas: virtude ou virtuoso, força ou fortaleza, domínio, valor. Vamos imaginar por um instante os nossos músicos com tudo o que vigoroso significa durante um dia completo. A pessoa levantaria cedinho, com energia, e logo depois de fazer seu culto pessoal, com alegria e entusiasmo, começaria suas atividades musicais, ensaio no caso da voz, ou prática no caso de um instrumento, trabalhando na produção de um material musical de qualidade, ensaiando outra vez, estudando o material. Pelo menos é isso que podemos deduzir tanto do dicionário como do texto bíblico. Vocês perceberam que na definição também aparece a palavra eficácia? Isso significa a capacidade de conseguir o efeito que se deseja ou se espera. Existe uma grande necessidade de alcançar eficácia entre os nossos músicos, o que envolve planejamento, estabelecimento de metas, ser disciplinado e valente para alcançar os objetivos propostos. Salomão menciona por contraste este mesmo conceito, ou seja, explicando o que acontece quando este conceito de vigoroso está ao contrário. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Mas as características de um músico não param por aí. Homem de guerra, em hebraico, milhama. A seleção de cada um dos participantes desse projeto com amigos ao redor do mundo aconteceu depois de muita oração, perguntando a Deus se tal pessoa, com nome e sobrenome, era do seu agrado. O mais complicado foi integrar a um amigo israelense com outro do mundo árabe, cantando um dueto. A minha esposa achava que era uma loucura. As tentativas foram várias. Na primeira delas, um professor de música de uma universidade no Líbano abraçou o projeto muito animado, chegando a oferecer um grupo instrumental da própria universidade para que também participasse. Tudo ia de vento em popa, até que ele leu na partitura onde dizia dueto em árabe e hebraico, com o nome dos seus respectivos países. Imediatamente desistiu de participar, já que, segundo ele, por lei do país, eles não podem participar de nenhuma atividade conjunta com um país declarado inimigo, pois constantemente estão em guerra. A mesma história se repetiu várias vezes, até que um bom amigo e músico talentoso do Egito aceitou o desafio com mais entusiasmo que todos os outros juntos e agregou: se vamos cantar juntos no céu, é melhor que comecemos a ensaiar aqui. Todos sabemos que estamos em uma guerra espiritual de vida ou morte. E querendo ou não, todos estamos a favor de um lado ou do outro. A música é uma arma poderosa nesta guerra. Existem milhares de histórias ou testemunhos de como, através da música, Deus tem restaurado muitas vidas. E não pode ser de outra maneira, já que Isaías nos diz: e a cada golpe do bordão de castigo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas,
e com combates de agitação combaterá contra eles. Cada vez que cantamos, cada vez que compomos, ou que tocamos os nossos instrumentos ou fazemos música, há resultados nessa guerra. Estes resultados não se produzem pela excelência da nossa interpretação, mas pelo fato de exaltarmos o nome do nosso Deus. Quando exaltamos seu nome, se produz uma fuga massiva. O inimigo e seus anjos fogem, não pela nossa voz ou talento, mas porque há poder no nome de Jesus. Nossos músicos devem compreender isto e não cantar por cantar. Estamos em guerra? Claro que sim. E onde estão os músicos nesta guerra? Qual é a participação dos nossos músicos nos cultos da semana, na escola sabatina, nas jornadas de jejum e oração, na obra missionária? Infelizmente, alguns dos nossos músicos não se apresentam nesta guerra. Sabemos que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e hostes de maldade nos lugares celestiais. Precisamos parar de brigar entre nós mesmos e ir à guerra contra o verdadeiro inimigo, Satanás. Quando Davi tocava, os demônios reconheciam a autoridade que vinha daquelas melodias e não tinham outra opção senão sair fugindo. Prudente em suas palavras. Em hebraico, Unabom nos entrega o seguinte significado para a palavra prudente: temperança, cautela, moderação, sensatez, bom juízo, discernimento, ou distinguir entre o bem e o mal para fugir dele. Quantas vezes fomos vítimas daqueles que não são prudentes ao falar? E o que diriam as pessoas de você nesta parte? Como elas avaliariam as suas palavras? Você tem falado mal de outros músicos pelas costas? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. A língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Incontáveis vezes, nós, os músicos, temos escutado alguém cantar ou tocar somente para depois fazer picadinho da pessoa com as nossas críticas. Qual é o espírito presente em nosso coração quando fazemos isso? Quantas vezes, antes de nos apresentarmos, estávamos contando piadas ou fazendo brincadeiras que machucaram a mais de uma pessoa? Quantas vezes saiu da nossa boca que somos melhores que este ou aquele? Ou há saído críticas quando não nos convidam para alguma atividade onde sim convidaram a outros grupos ou cantores que nós consideramos inferiores? Você se sente identificado em algum desses pontos? Infelizmente, este é um filtro que nem todos passam. Depois de selecionar os participantes de cada vídeo, recebi as mais frias indiferenças, amargas reclamações e recriminações
de parte de vários músicos que não foram selecionados como parte do projeto. Alguns deles fizeram alarde do seu talento, outros da sua fama, alguns da quantidade de seguidores nas redes sociais, e não faltou aqueles que menosprezaram os que sim participaram dos vídeos. Vocês podem entender o que estou falando? Antes e depois desse projeto, já realizamos vários outros, porém a situação sempre volta a se repetir. A próxima característica é boa aparência. Em hebraico a palavra é toar, e significa belo em sua forma, figura ou aparência. Davi nos deixou a vara alta, certo? Mas o versículo termina dizendo: e o Senhor está com ele. Que testemunho! Todas as características anteriores são o resultado dessa última. Davi era um simples pastor de ovelhas, quando se dizia tudo isso dele. Como seria lindo se as pessoas pudessem dizer de nós: Deus está com ele. É uma característica notável que encontramos novamente quando se fala de Jesus em Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Depois de conhecer todos esses atributos que os músicos devem ter, talvez você se sinta como eu, com uma vontade enorme de melhorar esses atributos de forma pessoal e assim não cometer mais os erros que tanto prejudicam a grande obra que temos por diante. Para concluir este tema, devo lhes dizer que o projeto Amigos ao Redor do Mundo está sendo maravilhoso. Um espírito de fraternidade tem se apoderado de cada participante e tem sido um pedacinho do céu aqui na terra, onde o nome de Deus tem sido exaltado entre músicos de diferentes lugares, orquestras e cantores profissionais do mundo inteiro, que de outra maneira, talvez nunca teriam ouvido falar do Deus que adoramos. Na situação atual que vivemos, os músicos têm tido desafios mais complicados que antes. Mas projetos assim e tantos outros podem ser realizados um atrás do outro, e gostaria de motivá-los a considerar o testemunho de Davi. Tomara que estas características sejam vistas em nós em cada concerto ou programa musical que participemos. Faça bem o que você faz. Seja valente. Seja vigoroso. Seja um homem, uma mulher de guerra. Esteja disposto a lutar por Deus. Seja prudente em suas palavras. Cuide da sua aparência. Sobretudo, que o Senhor esteja com você. Deus te abençoe. The sunlight, the poetry and laughter. Hostile is the desert, but somehow I'm not alone. 주 나를 폭풍 속에서 주를 찾게 하시고 광야 가운데서도 함께 하시네. Immune por insansar. Der authentischste Finsternis leuchtet deine Liebe wie ein Licht.
learned throughout the storm how to hide myself in you. O deserto cruel fez que eu aprendesse a ser feliz.